Deus seja louvado, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma noite aqui na presença do nosso Pai, onde eu vou trazer uma palavra de Deus aos nossos corações e creio que Deus muito vai nos abençoar, porque Deus ele é bom em todo tempo, bom é Deus, né? E é sobre um assunto que eu quero falar hoje, conhecido de todos nós, uma palavrinha pequena, mas quando exercitada, poderosa. Fé. Fé. Eu tenho fé. Muitos têm professado uma fé, mas às vezes não está tendo resultado pela fé que professa. Porque às vezes não tem acontecido o milagre prometido por Deus. Por causa da verdadeira fé na palavra de Deus. Você pode fazer o que você quiser, buscar os meios que você queira buscar, mas se não tiver a fé na palavra, e é uma coisa interessante, muitos sabem que é por esse meio que alcançamos o favor de Deus, pela fé na palavra. Mas às vezes a pessoa vacila nessa fé. Às vezes a situação, sabe que com a fé em ação vem o fracasso. Não, com a fé em ação vem todos os recursos de Deus em nosso favor. Quando Deus criou o mundo, ele simplesmente teve fé de criar aquilo que não existia. Olha que coisa interessante. Então Deus fez tudo por fé. Deus, ele criou todas as coisas por fé. Por que ele manda Jesus na cruz? Para que ele viesse nos doar a fé do próprio Deus. Então, não foi em vão aquela morte na cruz. Não, aquela foi o benefício da humanidade. Porque Jesus é o autor e o consumador da fé. Aí eu tenho fé em Deus. Basta? Não. Muitos têm fé em Deus, mas não estão vivendo os projetos nem os planos de Deus. E qual é o plano de Deus? É vida eterna. Uma vida eterna. A gente tem que pensar muito nisso. Porque haverá uma condenação eterna e uma vida eterna. Os problemas dessa vida aqui, uma hora vai cessar, quando o corpo voltar para o pó. Mas o espírito não. Então eu preciso começar a investir um pouco mais, mas muito mais, na minha salvação. Por quê? Porque quando eu ponho a minha fé em buscar a minha salvação, e eu só posso buscá-la pela palavra de Deus, então o que está na palavra vai cumprir na minha vida. E qual vai ser o prêmio? A salvação. Então o que é as bênçãos? Presente de Deus. Então Deus vai nos presenteando com as bênçãos pela nossa fé na palavra, e depois vem o prêmio maior. Qual é o prêmio? A coroação para a vida eterna. Você entende, não? Então eu tenho fé. Mas qual é a qualidade da sua fé? Né? É isso que eu quero falar com você um pouco. Sobre fé. Que se não tiver essa fé, essa fé genuína, essa fé pura na palavra, não acontece. Ainda que tenha o título de cristão, mas ele padece muito, ele se perturba muito. Ele pode viver uma vida inconstante, vacilante na fé. Aí o Tiago disse o quê? Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha que coisa interessante. Homem inconstante e vacilante nos teus caminhos. Será como a onda agitada pelos ventos. A onda do mar. Vai para um lado, vem para o outro. Vai para um lado, vem para o outro. Então, você vê que
o evangelho, ele sempre vai nos levar à fé. Olha aquela viúva lá. O juiz não temia Deus. Não temia Deus. E daí? Mas a persistência da viúva fez com que ele a atendesse. O que ela usou? A fé. Né? Ela não se esmoreceu na fé. Então, às vezes é muito tem a aparência de ser muito fácil viver pela fé. Não, viver pela fé tem que pagar um preço. Mas é um preço muito recompensador, né? Então é isso que eu quero falar, de fé. E eu tenho certeza que Deus muito vai te abençoar. Felipe Borges, Deus te abençoe. Sandra, Deus te abençoe, Sandra. Em nome de Jesus. Zé Maria, grande pastor Zé Maria. Forte abraço aí, meu amigo. José Camargo. Irmã Carmelita, Deus te abençoe em nome de Jesus. E é isso que eu quero falar. Então, para falar de fé, vamos lá em Hebreus. Depois nós vamos lá em Tessalonicenses. A natureza da fé está aqui em Hebreus Testamento, também estão aqui no Hebreus capítulo Minas, que viveram a fé. E homens e mulheres do passado que passaram por momentos, mas chegaram ao prêmio, chegaram à vitória, porque persistiram em viver a fé. Infelizmente, hoje não tem se visto uma fé pura, uma fé genuína. Tem se visto uma fé muito inconstante, uma fé vacilante. Olha o que ele vai dizer no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, algo firme, inabalável, das coisas que se esperam. Olha o que é a fé. E a prova das coisas que se não veem. Então Deus, ele não tinha visto primeiro o mar, as árvores, o homem, os animais, os planetas, ele não tinha visto. Ele creu que se faria aquilo que ele desejava. E ele não criou. Ah, mas ele é Deus. Mas qual é a fé que nós temos? Não é a fé de Deus? Você vê como às vezes a gente vacila em entender o que é esperar num ato de fé. E como é que eu consigo esperar? Na palavra. Eu tenho a palavra, eu espero na palavra. Ela se cumpre. Deus não falou que não volta para ele vazia? Antes ele tem o prazer de cumprir com a palavra na vida daquele que crê? Né? Você lembra da filha de Jairo? Ela está lá, buscou Jesus. Senhor, vai na minha casa, minha filha está enferma, está à morte. Aí Jesus, eu vou lá. Porque Jesus viu uma fé naquele homem lá. Aí vem a mulher do fluxo de sangue, para aquele cortejo. E o Jairo fica tranquilo lá, olhando aquilo. Né? Mas a Bíblia não relata que o Jairo abriu a sua boca. Eu creio porque ele estava vivendo uma fé ali. Aí o que acontece? Quando Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue, chega uma notícia lá da aldeia de Jairo. Oh, não incomodes o mestre. Está vendo que tipo de fé que aquele povo tinha da aldeia? Não incomodes o mestre. Então qualifica-o como mestre, mas não crê no mestre. A tua filha morreu. Então a situação piorou. A notícia foi terrível. O que ele foi buscar, né? Veio a notícia que estava morto. Morreu. Acabou. Tipo assim, nem adianta mais. Tem coisas nas nossas vidas que são assim, parece que não adianta mais. Não, coloca a fé que Deus opera milagres. Aí quando vem a notícia para o coração daquele homem lá, do Jairo, é interessante Jesus, né? Como Jesus foi blindar a fé daquele homem. O que Jesus fez ali foi blindar a fé dele. Porque se ele quer a filha dele ressuscitada, ele tinha que apresentar uma fé para Jesus. Porque se eu não apresento uma fé para Deus, como é que eu quero milagre? A milagre se opera pela fé. E quem faz milagre? Deus. Quem é o autor da fé? Cristo.
O próprio Deus. Então, quando Jesus ele olha que tem fé no coração daquele homem lá, e vê uma má notícia, tipo assim, ó, que você busca no mestre, acabou. Mas quantas coisas, né, que acabam na nossa vida e nós buscamos em Cristo e passa a reviver. Né? Quantas coisas são impossíveis, buscamos em Cristo e se torna possível. Por quê? Fé na palavra. Então Jesus olha para aquele homem lá e diz assim, ó, não temas, crê somente. Pronto e acabou. Então Jesus blindou a fé daquele homem, porque ele estava seguindo a Jesus por fé. Ainda que o cortejo parou para a mulher do fluxo de sangue, mas ele continuou firme na fé. Quando Jesus fala que vai até a aldeia, ele põe fé no coração. Vai dar certo. Minha filha vai ser abençoada. Então coloca a fé em Jesus. Porque quando você coloca uma fé em Cristo, aconteça o que acontecer, o próprio Cristo, através do Espírito Santo, ele blinda a sua fé. Né? Olha, não temas, crê somente. Talvez você estava precisando escutar isso hoje. Não temas o que possa estar vivendo, crê somente. E pronto, acabou. Quando aquele homem chamado Simão Pedro lavava suas redes, um homem chamado Jesus de Nazaré começou a falar palavras lá. E aquelas palavras foi entrando no coração daquele Simão Pedro lá, o pescador, lavando suas redes. Só com o ouvido na palavra de Jesus. Aí Jesus percebe que ele está sendo receptivo com a palavra que Jesus está pregando. Quando nós somos receptivos com a palavra, ela faz o milagre acontecer. Olha que notícia boa. Ah, eu tenho a palavra. Ah, é? Você tem a fé para acreditar que aquilo que a palavra está lhe garantindo acontece? Muitos estão vacilando nesse ato de esperar acontecer o milagre. Então Jesus começa a observar quantos ouvintes estavam lá. Entenda isso, irmão. Quantos necessitados estavam lá como Jairo? Jairo era uma necessidade de uma filha doente, que estava à beira da morte. Mas com certeza tinha muitos necessitados lá. Então hoje tem muitos necessitados, mas os atendidos têm sido aqueles que têm vivido uma fé pura, genuína. Tem muitos dentro da igreja, mas quem está vencendo dentro da igreja, ouvindo a palavra, é aquele que está praticando a fé na palavra que ouve. É simples assim. Então você precisa acreditar no seu potencial de fé. Você precisa entender que você tem a capacidade dada por Deus para vencer, para superar situações contrárias, mudar uma situação. E Simão está lá ouvindo as palavras de Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz a ele, convida ele para viver a fé. O Jairo, Jesus blindou a fé, porque Jesus viu que ele estava crendo. Porque quando a mulher do fluxo de sangue vem, ele fica calado. Ele fica só presenciando aquele fato lá. Então Jesus blindou a fé quando a má notícia veio. Tua filha morreu. Ó, crê somente. Não temas. Crê somente. Pronto, acabou. Agora, ele está colocando agora a fé que aquele homem está ouvindo a palavra chamada Simão Pedro. Jesus vai colocar agora ele à prova. Vai provar que aquela receptividade com a palavra vai gerar um milagre na vida dele. Milagre se gera em nossas vidas quando nós somos receptivos com a palavra mediante a nossa fé na palavra. O que resolve a questão humana, todos os sentidos, é fé na palavra. Se não fosse assim, então não haveria pregadores da palavra de Deus. Por que é a pregação da palavra de Deus? Para crermos na pregação, para que haja manifestação de Deus. Não tem outro meio para Deus se manifestar a não ser pela palavra dele, quando aplica-se a fé. Então Jesus olhou para Simão Pedro e falou assim, oi, volta ao mar lá e lança sua rede à direita lá.
Foi provar a fé dele. O que ele disse? O negócio é o seguinte, Senhor. Eu pesquei a noite inteira, não apanhei nada. Trabalhei, estava cansado, irmão. Estava cansado. Naquela época lá não tinha barco, motor de popa, não. Era tudo a vela, era no remo. Estava cansado aquele homem. Noite inteira não apanhei nada. Mas segundo a tua palavra, eu vou lá. Então Jesus provou a fé de Simão Pedro, o ouvinte da palavra. Quando ele volta ao mar, onde Jesus orienta para ele que ele voltasse, querido, a rede enche. A rede vem farta. Meu Deus, esse é o Deus que servimos. O Deus que farta a nossa rede. O Deus que ressuscita aquilo que está morto. Então a fé é um firme fundamento daquilo que você vai esperar. E a prova daquilo que você não vê, mas você crê que vai ver. O Pedro o Simão Pedro, ele creu que ia haver peixe na rede dele. Ele creu, porque ele foi. Sobre a tua palavra eu vou. Porque aquela palavra mexeu com ele, véio. Aquela palavra começou a fazer ele acreditar que a pescaria dele podia ser uma bênção. E não foi. A rede não veio cheia. Então foi a fé na palavra. Ah, privilegiado. Não tem privilegiado, não. Deus abençoa os filhos da fé. Então diz o versículo de número 2 que porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. E por que Deus manteve os testemunhos dos antigos aqui na Bíblia Sagrada? Para nós hoje sermos beneficiados como eles foram. Mas passaram momentos adversos, difíceis? Claro que passaram, nós sabemos disso. É só ler a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento. Mas eles alcançaram o quê? Testemunho. Porque colocaram a fé num momento difícil e Deus operou. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, os mundos, plural, hein? Foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha a fé de Deus. Então Deus foi criando as coisas que não era aparente, mas ele usou a fé dele. E aconteceu. Usa a sua fé para acontecer o teu milagre. Porque você serve um Deus de milagre. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Até para dar uma oferta a Deus tem que ter fé. Para oferecer algo a Deus tem que ter fé. Se não for na fé, Deus não aceita, não. Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Está vendo? O que é um homem morrer na fé? Depois de morto, aí, sendo lembrado. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Fé. Pela fé, Caim. Pela fé, Abel, melhor dizendo. Pela fé, Enoque. Pela fé, o José Camargo. Pela fé, Ivete. Pela fé, a Carmelita. Pela fé, o Zé Maria. Pela fé. Ana Paula é pela fé. O Carlos aqui é pela fé que vai alcançar. Porque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi um homem que vivenciou fé em Deus. Deus resolveu transladá-lo. Ele não viu a morte. Aí vai dizer o versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. É isso aqui. Eu tenho fé. Tá bom. Então você agrada a Deus. Aprenda a esperar. Aprenda a acreditar no milagre. Aprenda a
a ter a certeza do que a palavra lhe revela, é para se manifestar. Por isso que nós vivemos pela palavra, mediante a fé. Porque o que nós necessitamos, Deus envia para nós a palavra para nos dar a garantia e a certeza que aquilo que esperamos, nós podemos receber. Aí o que ele nos pede? Aplica a fé. Porque quando você aplica a fé, você espera, você é paciente, perseverante, constante, abundante. Entendeu? Agora, quando você vacila, aí você não espera. Aí você murmura, você questiona o tempo. Queridos, queridas, Deus faz tudo para nós no tempo certo. Há o tempo determinado para todas as coisas. E o dono do tempo é Deus. Então, o que Deus quer? Meu Deus, Deus quer abençoar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se faz necessário que aquele que se aproxima. Como é que eu me aproximo de Deus, pastor? Meu Deus, quando eu começo a ouvir a palavra dele. Quando eu começo a frequentar uma casa chamada casa de oração. Casa de pregação. Aí o pastor lá abre a Bíblia, começa a me ensinar, eu começo a crer naquele ensinamento, coloco a minha fé, pratico e o milagre acontece. Então você vê como a igreja está deficiente, que a minoria hoje dentro da igreja são abençoados. A maioria não, a maioria murmura, a maioria questiona, a maioria reclama. A minoria estão sendo abençoados. Devia ser o oposto. Mas a fé não é para todos. Então nós temos que entender que a fé não é para todos. Por quê? Porque Paulo falou. Paulo viveu uma fé de matar crente. Aí ele aceitou Jesus, viveu uma fé de ser perseguido porque ele era crente. 2 Tessalonicenses, lá no capítulo de número 3, versículo 1 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. No demais, irmãos, está falando para crente, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Querido, a palavra tem que ser livre. Eu não posso colocar empecilhos na palavra. Eu preciso colocar fé na palavra, só isso. Se eu coloco uma murmuração na palavra, é como se eu dissesse a ela assim, eu creio, mas da mesma maneira que eu creio na palavra, eu também creio que não vai acontecer o milagre. Então isso é uma fé burra, é uma fé tola, é uma fé falsa, fingida. A verdadeira não. Então, a palavra, ela é livre. Ela é livre. Ela não tem limite para abençoar. Não, ela é ilimitada. Porque todas as questões da vida humana têm uma palavra. Todas as questões. Sentimental, financeiro, profissional, familiar, tudo tem uma palavra de Deus. Aí o que acontece no versículo 2? E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Então tem homens que são dissolutos e maus com a fé. Ou seja, não crê, não vive por ela. Porque um cristão, ele questiona uma situação da vida porque ele é um homem dissoluto. Ele é um homem mau. Olha que coisa. Então, quando um cristão, ele questiona uma situação, ainda que ele tenha uma palavra de Deus, ele está sendo dissoluto, ele está sendo mau. Está sendo mal. Mal com quem? Como se não bastasse consigo mesmo, com Deus. Por quê? Porque a fé não é de todos.
Porque nem todos vão crer como deve ser crido. Nem todos vão determinar suas bênçãos como tem que ser determinada. Acreditar no milagre. Por que aquele homem paralítico do tanque de Betesda estava lá? 38 anos, paralítico. Né? Esperava no homem. Né? Esperava no homem. Até que Cristo cruzou o seu caminho. Eu não tenho ninguém que me coloque lá quando os anjos agitavam a água. Então, acho uma coisa interessante. Aquele homem paralítico, ele tinha fé. Porque ele acreditava que o anjo descia naquele lugar. Ele acreditava que o anjo movia as águas, movimentava as águas naquele lugar. E ele acreditava que quando o anjo descia e agitava as águas, havia cura, milagre. Então ele estava lá com uma fé. Mas uma fé dependendo de homem. Não tem ninguém para me colocar lá quando o anjo vem e agita as águas. Aí Jesus encontra com ele. E o que acontece? Ele não é curado? Jesus não mostrou para ele que a fé que ele tinha, ele próprio estava invalidando. Tem cristão que ele próprio, cristão, está invalidando a sua fé. Aí Jesus olha para ele e fala: "Você é curado, rapaz. Está entendendo? Levanta, toma o teu leito, vai para tua casa. Vai para tua casa. Está abençoado." Pronto. O que Jesus fez? Ele creu que aquele homem lá podia sair daquela prisão de anos. Você está aprisionado em quê? Você sabia que você pode sair dessa prisão? Você sabia que você pode sair dessa situação? Quando você exercitar a tua fé. Por isso que o Paulo falou: precisamos obedecer a nossa fé. Então, eu tenho a fé, eu não obedeço ela. Quando a fé me faz esperar, perseverar, ser paciente, constante, abundante, eu não faço isso, eu não cumpro as regras da fé, então ela não me favorece. Aí ele vai falar: para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Não, seja livre, irmão, da linguagem má, do homem mau. Seja um homem bom, uma mulher boa, de uma boa linguagem. Profetiza na sua vida. Paulo falou aos Tessalonicenses, lá, capítulo 5, versículo 19 e 20. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Então seja um homem bom, uma mulher boa, aquele homem bom de fé, aquela mulher boa na fé, que vive a fé. Porque a fé não é para todos, mas ele vai dizer no 3, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Né? Aí eles dizem assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, vida e abundância. Aí eles falam assim: é o diabo. Que diabo, mano? É os falsos mestres. Mata, rouba e destrói. É os homens dissolutos, homens maus, porque a fé não é para todos. Era aqueles ensinadores, aqueles homens que ensinavam lá a lei e não estavam aceitando a graça. Esse é o ladrão. Ladrão da fé em Cristo. Não é o diabo, não. Quem rouba, mata e destrói é esse homem dissoluto aqui, esse homem mau. Né? Por quê? Presta atenção na linguagem, O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Não está escrito lá? Em nome de Jesus?
Então, o Senhor te guardará do maligno. Por causa de quê? Por causa da sua fé. Simplesmente por causa da sua fé. Ah, mas eu... O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, para que tenham vida e a tenham com abundância. Então os homens maus, os dissolutos, estavam privando o povo de uma vida abundante. Porque não estavam fazendo o povo acreditar que Cristo veio apresentar o Deus poderoso, o milagre, a cura, através da fé no próprio Cristo, que era o Deus encarnado. Então Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu. Olha os homens maus, blasfêmia. Eu sou filho de Deus. Olha os homens maus, ladrões, roubadores, salteadores, blasfêmia. Esses são os ladrões da fé. No versículo 10 de João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Isso aqui não é o diabo, não. Isso aqui é o homem. Eu vim para que tenham vida e venham de abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Entendeu? Eu sou o pastor e das minhas ovelhas eu sou conhecido. E como é que Cristo é conhecido em mim? Pela fé. Eu nunca vi ele. Eu creio nele, mas eu nunca vi Jesus. Mas eu creio. Eu espero nele, acredito nele. Então, Tessalonicenses 3:2, 3:3, mas fiel ao Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Então os apóstolos mandavam a palavra, o povo obedecia e era abençoado. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. O que tem de crente desordenado dentro da igreja, irmão? A palavra é abençoada, mas ele vai lá e não põe a fé. Vive desordenado. Por quê, pastor? Porque não anda segundo a tradição que recebeu. Qual é a tradição que nós temos que viver? A palavra. Eu recebo, pratico a fé e ela me dá o resultado que eu preciso. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, para que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. E não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Se não trabalhar na fé, não vai comer da vitória, não vai comer da bênção. Queridos, para viver a fé tem que trabalhar em favor da fé. Tem que se esforçar, tem que ser paciente, perseverante. Tem que trabalhar, tem que se esforçar muito a viver uma fé. Uma fé que dá resultado. Porque está dizendo aí, porquanto ouvimos que algum entre vós anda desordenadamente,
não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Não vai vir resultado. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Olha que palavra forte. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Tem pessoas que estão precisando ser admoestadas. Mas vai admoestar hoje um cristão que não tem uma fé. Ele vai tirar pedra. Aí começa a julgar. Quem é você? Quem é você para me admoestar? Paulo está mandando os próprios irmãos da fé admoestar os outros irmãos que estão desordenados. O que é um homem desordenado? Poxa, ele tem uma palavra da fé, ele ouve a palavra da fé e não pratica a fé. Está desordenado. Ele tem que ser exortado. Aí você vai exortá-lo, ele leva para outro caminho. Por quê? Porque já está desordenado na fé. Não está firme na fé. Porque a repreensão faz bem para nós. O deserto faz bem, né? O cativeiro faz bem. Fez bem para o povo de Israel. Como é que eles alcançaram a terra de Canaã? Passando por desertos, por situações adversas. Como é que nós vamos alcançar o céu? Passando o mar de rosa. Esquece. Recebendo as bênçãos pela fé, enfrentando os espinhos da vida. As provações, as lutas, as barreiras. Mas vencendo, rompendo em fé. Ora, 16, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Pronto. Que Deus vos dê a paz, Jesus te dê a paz de toda maneira. Da maneira que você quiser, no tempo que você quiser, no momento que você quiser. A tua fé faz você ter a paz de Cristo. A minha paz vos dou, disse ele. Como o mundo não vou lá dar. Que a paz do mundo é falsa. A paz de Cristo é verdadeira. Mas só pode viver a verdadeira paz quando eu aplico a fé. Então pare para pensar como é que está a sua fé. Você está sendo beneficiado pela sua fé? Está te faltando alguma coisa? Aplique uma fé. Fala para Deus que você crê que Deus é poderoso para entrar nessa situação e fazer um rebuliço, mudar essa situação. Mas tem que ser sincero com Deus. Tem que se achegar diante dele, aproximar dele e crer que ele existe, que ele está te ouvindo. Tem pessoas que falam com Deus e ela duvida que Deus está ouvindo ela. Não, Deus ouve a oração do justo. Né? Então, Deus está te ouvindo, está nos ouvindo. Deus está ouvindo aqui eu pregar essa palavra para o teu coração. E qual que é o desejo de Deus, pastor? Que você acredite nesta palavra, pratique a sua fé nessa palavra e receba a tua vitória por essa palavra mediante a sua fé. Não incomodes o mestre, a filha está morta. Não temas, crê somente. Querido, não deixe a porta do milagre se fechar para a tua vida. Não deixa, não. Você precisa abrir essa porta do milagre. Milagre, queridos, ele é alcançado, ele não é dado. Ele é alcançado. Se não precisasse alcançá-lo, Deus dava. Mas Deus espera uma atitude de fé para poder alcançar o milagre. Então Deus daria um milagre para nós aí. Estou precisando, Não, você tem que alcançar o milagre. Por isso que Deus nos deu a fé. Alcance o teu milagre. Não deixa a porta do milagre se fechar para você. Não deixa, não. Luta com fervor e fé, sem retroceder, mesmo que o mal qualquer assole você.
A luta da vida logo vai passar. Confie em Deus, Deus vai te ajudar. Entenda isso. Deus vai te ajudar. Não deixe a porta do milagre se fechar para você. Porque quando Jesus chegou naquela aldeia lá com o Jairo, Pedro, Tiago e João, Jesus, pai e mãe. Cadê a menina? Está lá, no quarto. E o povo chorando. A morte. Aí Jesus pegou quem? Os da fé. Entrou no quarto, fechou a porta. Entendeu? Não incomodes o mestre, ela já morreu. Então como é que um tipo de pessoa dessa vai ver milagre? Para ver milagre tem que crer. Ela morreu, mas ele vai ressuscitar. Tá dando errado para mim, mas vai dar certo. A situação tá difícil, mas Deus vai abençoar. Né? Tua vida, tua família, teu trabalho, teu ministério. Tudo Deus tem o poder de abençoar. Né? Põe a fé. Aí chega lá, todo mundo chorando. Ah, já morreu. Ah lá, já morreu. Vamos enterrar. Aí Jesus falou assim, ô Pedro, Tiago e João, Jairo, cadê tua esposa? Essa aí, vem aqui. Vamos lá comigo lá no quarto lá. Fecha a porta. Fecha a porta. Porque só vê milagre quem crê. Só vê milagre quem segue Jesus por fé. Por isso que Pedro, Tiago e João se destacavam. Aí a porta se fechou para os duvidosos. E eles não viram. Eles não presenciaram assim. Viu depois o testemunho, mas eles não viram o milagre. Eles viram o testemunho, o milagre não viram. Tem gente que está vendo o testemunho de outros e não está vendo o seu próprio milagre. Vê o testemunho do milagre do irmão, mas não consegue ver o milagre dele. Para testemunhar também. Por quê, pastor? Está vacilando na fé. Fé não é para todos. Tem homens maus, dissolutos. Não seja um homem mau, uma mulher má. Crê. Tudo é possível que crê. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra eu vou lançar minha rede. Aí ele fechou a porta. Menina, Talita cumi, eu te digo, levanta daí. Que beleza, irmão. Aí o espírito voltou na menina. Que coisa maravilhosa. Imagina a Jari e a sua esposa. Abraçando aquela menina. Imagina a cena dentro daquele quarto. E só eles vendo o milagre. Os murmuradores, tudo lá do lado de fora. Não feche a porta para o seu milagre. Você precisa entrar por esta porta que é Jesus. É nesta porta que está o teu milagre. Esta porta se abriu para você ver milagre. Vivenciar milagres. Pela sua fé. O mercenário, ele não vem, ele não passou pela porta. Ele não veio pelo nascimento da mulher. Mercenário é o Satanás. Ele veio por fora, veio por outros caminhos. Mas Jesus não, Jesus passou pela porta. Sofreu, mas acreditou em Deus. E disse no seu momento crucial: Pai, está consumado, eu venci. Recebe o meu espírito. Aí Deus olhou, mas fica aí mais 40 dias no meio dos irmãos aí, dos filhos da fé. Opera mais milagres aí. E operava milagre Jesus. Com o corpo ressurreto já. Depois subiu na ascensão ao céu.
né? Aí quando ele sobe, os discípulos ficam lá, meio que atordoados. Aí o anjo vem e dá um chacoalhão nele. Ei, vai fazer o que ele ensinou. Esse mesmo que subiu vai voltar. Então vai pregar o evangelho, vai anunciar as boas notícias, vai operar milagres. Chegou a sua vez. Querido, chegou a sua vez. Você está entendendo isso? Deus quer te usar. Chegou a sua vez. Então prepara-te. Põe a tua fé em ação, que o milagre vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Esse é o Deus que veio trazer essa palavra para nós. Fé na palavra, que o milagre acontece. Em nome de Jesus. Pode ser um milagre impossível, mas Deus vai operar. Se você crer na palavra e buscar o teu milagre na fé pura, você vai ver o que é um poder sobrenatural. Deus vai te socorrer. Deus vai prover a tua necessidade. Deus vai abençoar a tua vida, teu ministério vai crescer. O rebanho para Cristo vai crescer na tua vida. Você vai rebanhar muitas almas para Jesus ainda. É só o começo. O fim vai ser melhor que o teu começo. Porque Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Mas a fé não é para todos. Que seja para você. Que seja para mim, seja para nós que cremos. Queridos e queridas, vamos buscar um milagre. Nós temos condições de sermos abençoados pelo milagre. Então vamos buscar um milagre, porque servimos um Deus que opera milagres, em nome de Jesus. Amém? Esta é a palavra que eu tinha para trazer ao teu coração. Uma palavrinha tão pequenininha, né? Fé. 2 sílabas, mas poderosa demais. É pela fé que eu estou aqui. É pela fé que você está aí. Compartilhe essa mensagem no seu grupo aí. Vai ajudar muitos. Coloca a sua fé em prática, que o teu milagre vai ser extraordinário. O impossível Deus vai fazer na sua vida. Deus vai mandar recurso para você, viu? Descanse em Deus. Deus vai mandar um recurso. Deus vai te colocar em liberdade dessa preocupação hoje. Teu recurso está chegando. Teu recurso está chegando, em nome de Jesus. Amém? Dá o seu glória a Deus aí, seu amém, confirmando a palavra da fé. Isilda Modesto, Deus abençoe. Irmãzinha lá de Taquaritinga. José Camargo, Deus abençoe. Minha filha Ana Paula. Brígida Oliveira, Deus abençoe. Em nome de Cristo. Átila Ferreira, pastor Átila. Grande pastor Átila, sua esposa Mara lá de Taquaritinga. Deus abençoe ricamente, abundantemente o ministério. O ministério vai crescer muito, em nome de Jesus. Deus vai te surpreender. Pode começar a aumentar a cerca que as ovelhas vão chegar. Em nome de Jesus de Nazaré. Né? Carmelita, Felipe Borges, Sandra, Zé Maria. Deus abençoe. Ivete Bortolani, Deus abençoe. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aumenta a cerca aí, Átila. Que as ovelhas vão chegar aí, em nome de Cristo, para você tratar delas no amor de Cristo, que vocês têm em Cristo. Vocês tratam as ovelhas com o amor de Cristo, em nome de Jesus. Amém? E Deus vai regar e abençoar sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Cristo. Porque Deus é fiel. Fica firme, sempre constante e abundante na obra do Senhor, naquela morte de cruz, que é ali que está o nosso sucesso, né? Ministerialmente falando, todos os sentidos. Mas Deus vai te surpreender, em nome de Jesus. Continua trabalhando em prol da obra, que o sucesso virá em nome de Jesus.
Tá certo? Agora você, quando parar essa live, eu peço que você vá orar um pouquinho. Tá bom? É você falar para Deus sobre o Hebreus 11, 2 Tessalonicenses 3. Fala para Deus. Mostra para Deus que você tem fé. Você acredita nessa mensagem. E peça o teu milagre. Peça a tua bênção. Que Deus vai lhe dar em nome de Jesus. Deus quer ver atitudes. Deus quer ver ousadia. 2 Timóteo 1,7. Eis que vos dei um espírito de ousadia, não de covardia. Então seja ousado. Use essa fé mesmo, sem temer nada, acreditando. Vai para o campo da batalha. Hoje, Deus colocará a sua cabeça nas minhas mãos, disse o Davi para o Golias. Por 40 dias, aquele Golias lá desafiava as fileiras de Israel, irmãos. Satanás está desafiando as fileiras de Cristo, irmão. Não somos nós, os linha da frente, os que cremos, os que confiamos. Então somos nós que venceremos. Hoje Deus vai colocar a tua cabeça na minha mão, porque eu creio. E colocou mesmo. Hoje Deus coloca o inimigo debaixo da planta dos teus pés. E começa a mudar a tua história. Deus vai cooperar com você. Deus vai intervir na sua causa. Pode colocar na mão de Deus. Mas eu gostaria muito que você orasse agora. Assim que eu terminar a live, você vai orar, que eu também vou. Sobre essa palavra aqui. Ora aí uns minutinhos com Deus e pode esperar que o teu milagre vai chegar. E vai ser surpreendente. Em nome de Jesus. Tá bom? E você que é um semeador da obra de Deus, tem o coração generoso e liberal para semear na obra, semeia na Igreja Cristã Cristo Reina. O e-mail é iccr.ribeirãopreto@gmail.com. Sendo pouco, sendo muito, que seja de amor, em nome de Jesus. Tá bom? Semeia, seja um semeador na obra, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe ricamente, abundantemente. Tá certo? Forte abraço a todos, Deus abençoe. Quarta-feira, 9h. Sexta-feira, 9h. Se Jesus não voltar, estarei trazendo mais uma palavra na live. E quinta-feira, 7h30, nosso culto na igreja Cristã Cristo Reina, lá na Vila Virgínia, Oswaldo Cruz, 423. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Vai para a sua oração, pela sua fé, que você vai ser surpreendido pelo teu Deus, em nome de Cristo. Jesus te ama, creia nele e verás a obra sendo realizada. Se tu creres, verás o teu milagre. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até quarta-feira, na graça e na permissão de Deus, em nome de Jesus. Vai para a oração, compartilha esse vídeo, que Deus tem obras para fazer na sua vida, em nome de Cristo. Fiquem todos com Deus.